O mercado energético global transformou-se em um verdadeiro campo de batalha geopolítico, onde as nações mais influentes precisam navegar com extrema cautela para não afundarem em crises econômicas profundas. Durante o Fórum Econômico Oriental, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez declarações que causaram grande impacto. A Alemanha, uma das economias mais poderosas da Europa, vem tomando decisões contraditórias. Embora ainda dependa de fontes externas de gás, o país parece estar ignorando a rota mais óbvia e eficiente, o gasoduto Nord Stream, que já foi um símbolo de cooperação energética entre o Ocidente e a Rússia. Na ocasião, Putin não hesitou em apontar as incoerências. Eles conseguem receber gás da Ucrânia e também através da corrente turca, mas se recusam a usar o gasoduto que corre pelo fundo do Mar Báltico. Isso é simplesmente irracional, uma verdadeira falta de lógica estratégica, criticou o líder russo. O Nord Stream, que já foi o epicentro de debates acalorados, permanece inativo devido à recusa alemã de utilizá-lo, mesmo com a crescente demanda de energia no país. Este gasoduto, que atravessa o leito do Mar Báltico, já foi um marco de conectividade energética entre a Rússia e a Europa, com capacidade para transportar aproximadamente 27 milhões e 500 mil metros cúbicos de gás para a Alemanha anualmente. No entanto, as explosões de 2022, que atingiram tanto o Nord Stream quanto o Nord Stream 2, levantaram dúvidas sobre a viabilidade de ambos os projetos. Países como Alemanha, Dinamarca e Suécia consideraram esses incidentes como atos de sabotagem. Embora tecnicamente seja possível reparar os danos, o maior entrave está na falta de clareza por parte das potências ocidentais. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, expressou sua insatisfação. Não temos informações suficientes sobre o que de fato aconteceu. Isso continua sendo um mistério, afirmou ele, referindo-se à pouca cooperação internacional na investigação do incidente. O ano de 2024 consolidou-se como um período crítico para as relações entre Europa e Rússia, especialmente no setor energético. O conflito em andamento na Ucrânia intensificou as tensões, obrigando os países europeus a buscar alternativas para reduzir sua dependência do gás russo. Mesmo assim, as consequências desse distanciamento são palpáveis. Em 2021, cerca de 3% de todo o gás consumido na Europa era fornecido pela Rússia. Com o passar dos anos, essa porcentagem caiu à medida que novos fornecedores, como os Estados Unidos e a Noruega, começaram a exportar gás para a Europa. No entanto, os preços do gás liquefeito norte-americano, muito mais altos, colocam uma pressão significativa sobre as economias europeias, que enfrentam dificuldades para absorver esses custos. A Alemanha, por sua vez, está no centro de uma crise energética sem precedentes. A possibilidade de uma recessão tão severa que poderia superar os danos causados pela pandemia de 2020 e pela crise financeira de 2008 é uma ameaça real. Os números mais recentes mostram uma situação preocupante. Em 2024, as reservas de gás alemãs caíram para aproximadamente 6,5%, colocando o país em uma posição delicada. O chanceler Olaf Scholz tem recorrido a soluções temporárias, como a reativação de antigas usinas de carvão numa tentativa de estabilizar a situação. No entanto, economistas e especialistas advertem que essas medidas podem não ser suficientes para enfrentar o rigoroso inverno que se aproxima. Apesar dos esforços, a Alemanha não é a única a enfrentar dificuldades. Outras nações europeias, como Espanha e Bélgica, também aumentaram significativamente suas compras de gás natural liquefeito da Rússia, tentando evitar uma crise econômica mais profunda. A Espanha, por exemplo, viu suas importações de gás russo crescerem impressionantes 71% durante o primeiro semestre de 2024. Da mesma forma, Bélgica e Grécia aumentaram suas aquisições de gás, buscando assegurar seus estoques energéticos para os meses futuros. Entretanto, para a Alemanha, a situação é ainda mais preocupante. Como a maior economia da Europa, o país depende fortemente do gás russo para sustentar setores industriais cruciais, como as indústrias químicas, de aço, cimento e alumínio, que são altamente dependentes de grandes volumes de energia.
Qualquer interrupção no fornecimento de gás pode desencadear uma série de problemas econômicos graves. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica de Kiel, a perda do fornecimento de gás russo pode custar à Alemanha mais de 200 bilhões de euros em um único ano, uma cifra que colocaria o país entre as maiores recessões vividas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No interior do governo alemão, os debates estão cada vez mais acalorados. Enquanto alguns defendem a reativação do Nord Stream, outros pressionam para que o país fortaleça suas alianças com os Estados Unidos e outros fornecedores internacionais. Contudo, os números falam por si. No primeiro trimestre de 2024, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de gás russo chegaram à Europa, um aumento considerável em meio às sanções impostas pela União Europeia em resposta à invasão da Ucrânia. A pesquisadora Ana Maria Haller, do Instituto de Economia e Análise Financeira da Energia, comentou: apesar das sanções e da pressão internacional sobre a Rússia, o gás continua fluindo para a Europa e as estatísticas não mentem. Mesmo com os esforços contínuos para se desvencilhar da dependência russa, a realidade mostra que a Europa ainda depende fortemente desse recurso, que é abundante e acessível. Putin, por sua vez, observa essa turbulência com tranquilidade. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, os países europeus terão que reconsiderar suas políticas energéticas em relação à Rússia, caso queiram evitar um colapso econômico total. Mercados asiáticos, como China e Índia, já substituíram grande parte das importações ocidentais, se tornando os principais consumidores de energia russa, ajudando a Rússia a manter seus cofres cheios, mesmo diante das sanções. Em 2024, a Rússia gerou mais de 63 bilhões de dólares em receitas provenientes da venda de petróleo, gás e carvão. Entre os maiores compradores desses recursos estavam Alemanha, Itália e China. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e seus aliados europeus continuam a expandir seus pacotes de sanções contra Moscou. E a última proposta da Comissão Europeia inclui, pela primeira vez, restrições ao gás natural liquefeito russo. Essa medida coloca muitos países do bloco europeu em uma posição complicada, já que muitos deles ainda dependem desse fornecimento para manter suas economias funcionando. No interior do governo alemão, as discussões estão cada vez mais intensas. De um lado, alguns políticos defendem a retomada do uso do gasoduto Nord Stream como uma solução viável para enfrentar a crise energética. Por outro lado, há quem prefira estreitar laços com os Estados Unidos e outros fornecedores internacionais, buscando diversificar as fontes de energia. Entretanto, os dados são claros. Apenas no primeiro trimestre de 2024, mais de 7 bilhões de metros cúbicos de gás russo foram entregues à Europa, um aumento significativo, mesmo com as sanções severas aplicadas pela União Europeia em resposta ao conflito na Ucrânia. Ana Maria Haller, especialista do Instituto de Economia e Análise Energética, destacou que, apesar da pressão das sanções, o gás russo continua fluindo para a Europa, e as estatísticas comprovam isso. A tentativa da União Europeia de reduzir sua dependência do gás russo enfrenta grandes obstáculos, uma vez que o fornecimento desse recurso continua sendo fundamental para manter as economias europeias funcionando. Enquanto essa situação se desenrola, Vladimir Putin monitora os eventos com cautela, ciente de que, cedo ou tarde, os países europeus terão que reconsiderar suas políticas em relação à Rússia se quiserem evitar uma recessão ainda mais profunda. Mercados da Ásia, como China e Índia, já assumiram o papel de principais compradores dos recursos energéticos russos, o que permitiu à Rússia redirecionar suas exportações e manter seus lucros elevados, mesmo em meio às sanções internacionais. Em 2024, as receitas russas com a exportação de petróleo, gás e carvão somaram 63 bilhões de dólares,
com Alemanha, Itália e China entre os maiores compradores. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e seus aliados europeus seguem impondo sanções à Rússia. A mais recente proposta da Comissão Europeia inclui, pela primeira vez, restrições ao gás natural liquefeito, uma medida que coloca vários países europeus em uma situação delicada, já que muitos ainda dependem fortemente desse recurso para manter suas necessidades energéticas.